Eu tô aqui no meu aplicativo do Nubank e se eu vier aqui nesse cifrãozinho que tem aqui embaixo e vir aqui em caixinhas, eu consigo ver todas as caixinhas que eu tenho e eu queria justamente mostrar que eu tenho dinheiro aqui nas caixinhas, que eu já ganhei R$ 4.812 nos últimos 12 meses e que olha só o que eu descobri. Se eu vier aqui em uma das minhas caixinhas, como por exemplo aqui a minha caixinha de investir no canal, que eu uso como organização para guardar dinheiro para investir aqui no meu canal no YouTube, você consegue ver que eu tenho uma opção de programar caixinha. Tocando aqui, eu posso definir um valor final, que é o meu objetivo que eu tenho com essa caixinha, e eu consigo programar um valor mensal. Então eu ativei aqui e eu posso colocar, por exemplo, aqui R$200 por mês. E aqui ele já me mostra que no próximo dia 20 vai ser automaticamente descontado da minha conta R$200 que serão transferidos aqui para minha caixinha, para que eu consiga fazer essa minha organização e invista R$200 por mês. Venho aqui, confirmar, coloco a minha senha, né? E pronto, programação feita. O meu objetivo nesse vídeo aqui é te mostrar, caso você esteja querendo fazer isso, quanto que rende R$200 na sua caixinha do Nubank se você investir todo mês, assim como eu te mostrei ali, colocando no investimento automático, ou caso você mesmo queira ir lá e investir diretamente na caixinha, coisa que eu também vou te mostrar como você fazer da maneira certa, porque tem algumas pegadinhas, eu vou te mostrar tudo passo a passo dentro do aplicativo ainda aqui nesse vídeo. Eu também vou te mostrar como que realmente funciona a caixinha do Nubank para que você consiga entender e investir o seu dinheiro lá dentro e conseguir ter a maior lucratividade possível. Vou te mostrar como você deve utilizar, porque como eu já disse, tem algumas pegadinhas e algumas manhas que você tem que fazer. Vou te mostrar quais são as regras para você conseguir fazer ela realmente render. Tem muita gente que me pergunta, Gus, mas a minha caixinha do Nubank não está rendendo. E eu vou te explicar certinho por que isso está acontecendo nesse vídeo. E também vou te mostrar aqui quanto que rendem R$200 por mês. Até porque eu fiz uma carteira em que eu investi R$200 por mês aqui no último ano. E eu vou te mostrar exatamente todos os resultados que a gente teve aqui com essa carteira. Então, sem mais delongas, vamos começar esse vídeo explicando como funciona a caixinha do Nubank. E para te explicar como é que funciona a caixinha do Nubank, eu tenho que fazer uma relação com uma coisa que a gente está acostumado no nosso dia a dia para facilitar o seu entendimento. E a minha comparação é justamente com a criação de pão. Quando você faz pão lá na sua casa, ou então você vê um padeiro fazendo pão. A gente vai considerar aqui que para você começar a fazer o seu pãozinho, você precisa da massa do pão. E a massa do pão é justamente o seu dinheiro dentro aqui dessa nossa relação. Além da massa do pão e do seu dinheiro, você precisa do fermento. O fermento ele vai ser responsável para fazer com que o seu pão ele cresça e fique do jeito que você quiser. Esse fermento dentro do investimento da caixinha é o que a gente chama de rentabilidade e não se preocupa que eu já vou te mostrar lá dentro do aplicativo onde que você pode ver qual que é a rentabilidade que o seu dinheiro está crescendo, beleza? Com o seu dinheiro e com a rentabilidade, ou seja, com a massa do pão e com o fermento, a gente precisa de um pouquinho de tempo do forno. E justamente esse tempo é que vai fazer o nosso dinheiro ele crescer ali ao longo dos dias. Tendo todos esses ingredientes, a gente consegue fazer o nosso dinheiro render ali todos os dias e a gente consegue ter o nosso pãozinho bonitinho lá no fim de toda essa receita. E é realmente assim que funciona. Você coloca o seu dinheiro, a rentabilidade ela começa a agir ao longo do tempo e você tem aqui o seu dinheiro rendendo todos os dias. Se você sempre se perguntou e nunca conseguiu entender como é que funcionava a caixinha do Nubank, talvez fosse porque você ainda não acompanha aqui o canal, porque sempre que eu vou fazer a explicação de alguma coisa complexa, eu tento trazer para alguma coisa do nosso dia a dia, para que você realmente consiga entender e guardar isso na sua cabeça, para você sempre lembrar no momento que você for fazer o seu investimento. Então já fica o meu convite para você se inscrever aqui no canal. Agora, como que a gente cria essa caixinha dentro do aplicativo? Estou aqui já no meu aplicativo do Nubank e você pode ver que eu já tenho aqui algumas caixinhas, mas eu vou criar uma do zero aqui com você só para a gente conseguir ver o passo a passo da maneira certa, porque como eu disse, tem algumas armadilhas. Então olha só, se você não está nessa tela aqui, ó, volta aqui para a tua home e você vai vir aqui embaixo no cifrãozinho, você vai vir aqui em caixinhas e então você vai chegar nessa tela aqui que estão todas as suas caixinhas. Eu vou vir aqui em criar nova e ele já vai me perguntar aqui qual o seu objetivo
para a caixinha. E ele já me dá aqui alguns objetivos, como por exemplo, aumentar o limite do meu cartão, fazer uma viagem, reformar a casa, focar na carreira, e você pode escolher aqui de acordo com o seu principal objetivo na hora de criar essa caixinha, mas por enquanto eu vou colocar aqui só em nova caixinha, porque depois a gente pode mudar do jeito que a gente quiser. Eu vou colocar o nome aqui, e eu vou colocar como um objetivo aqui uma viagem. Então vou colocar aqui viagem. E aqui em cima você consegue ver que tem essa opção para eu conseguir trocar qual que é a imagem, porque daí fica mais de acordo com o que eu quero fazer, com o objetivo que eu tenho com essa caixinha. Então eu posso vir aqui, por exemplo, como é uma viagem, eu posso colocar aqui, ó, esse último aqui, que é justamente uma janela de avião que combina bem com uma viagem. Eu venho aqui no tracinho e ele já vai me perguntar aqui quanto você quer guardar agora. E nesse caso aqui, eu vou colocar então R$200, que é justamente o objetivo aqui desse vídeo. Embaixo aqui, você vê que está escrito protegido pelo FGC até 250 mil. Ai, Gus, o que é esse FGC? FGC é a sigla para Fundo Garantidor de Crédito. Basicamente é um seguro que o Nubank ele contrata para que caso aconteça alguma coisa com o Nubank, ele não consiga te devolver esse dinheiro, você esteja garantido por esse seguro. Então até esse valor de R$250 mil, caso o Nubank venha a falir, caso aconteça alguma coisa que o Nubank ele bloqueie o seu dinheiro, você consegue resgatar até R$250 mil sem problema nenhum. Agora, para finalizar, você vem aqui em guardar e ele já vai te mostrar aqui, ó, guardando R$200 na caixinha chamada viagem num RDB de resgate imediato. O que significa isso? RDB resgate imediato é o nome técnico para a caixinha do Nubank. O RDB ele é um investimento muito parecido com um CDB. Você muito provavelmente já escutou sobre CDB de algum outro influenciador, ou então no seu dia a dia, o seu gerente de banco muito provavelmente já falou sobre CDB para você, e o RDB é como se fosse o primo, o irmão do CDB. A diferença é que o CDB é quando você investe em bancos tradicionais, lá como o Banco do Brasil, Santander, Bradesco, enquanto que o RDB ele é oferecido por instituições financeiras, que normalmente são os bancos digitais. Então você vai ter ali o Mercado Pago, você vai ter o Banco Inter, o Nubank. Então, nesse caso, você está investindo num RDB, mas que basicamente não tem diferença nenhuma. E você vê ali embaixo também o rendimento que ele rende 100% do valor do CDI. Gus, o que é o CDI? Bom, basicamente o CDI ela é uma taxa que ela vai definir qual que é o rendimento da sua caixinha do Nubank. Lembra quando eu te mostrei dos ingredientes aqui para a sua caixinha render? E você tem aqui o ingrediente do fermento, que é a rentabilidade? É exatamente isso que está sendo demonstrado ali por 100% do valor do CDI. Ele segue o que a gente chama de taxa Selic, que é uma taxa emitida lá pelo Banco Central para controlar a inflação, que define qual que é a taxa de juros básica do Brasil. E eu sei que esse conceito ele é um pouco difícil, então se você quiser ver em mais detalhes, numa explicação lúdica, assim como o exemplo lá do pãozinho para a caixinha do Nubank, eu recomendo que você dê uma olhada nesse vídeo que está aparecendo aqui nos cards, e eu também vou deixar ali na descrição, caso você não encontre, em que eu te explico ali passo a passo da onde que vem o CDI e como que você consegue calcular o valor do CDI sem problema nenhum, para que você sempre entenda o quanto que a sua caixinha do Nubank ela está rendendo. Voltando aqui para o aplicativo, a gente já entendeu que o nosso rendimento ali ele é de 100% do valor do CDI, e uma coisa que eu até esqueci de avisar é que ele está escrito ali, ó, dinheiro sempre disponível, e isso significa que você consegue resgatar esse dinheiro a qualquer momento, seja dia, seja noite, seja madrugada, seja chovendo, nevando, esteja sol, enfim, você consegue resgatar esse investimento a qualquer momento e ele não fica preso. Até por isso que a caixinha do Nubank ela é muito recomendada para você criar a sua reserva de emergência, que é aquela reserva para caso realmente aconteça alguma emergência na sua vida e você precise de dinheiro imediatamente. E é lógico, se você vai deixar esse dinheiro parado, que pelo menos ele tem uma rentabilidade, que nesse caso aqui vai ser de 100% do valor do CDI. Agora, a grande armadilha que a caixinha do Nubank pode estar pregando em você é essa caixinha roxa que está aqui embaixo, que diz aumente o seu rendimento. E se você é uma pessoa gananciosa e você quer ver o seu dinheiro rendendo cada vez mais, talvez você caia nessa armadilha, porque olha só, aumente o seu rendimento, tranque o seu dinheiro por um prazo e alcance até 102% do CDI. Se você tocar aqui, ó, você vai ver
que ele vai te dar opções para aumentar a sua rentabilidade, ou seja, fazer com que o seu dinheiro ele renda mais dentro da caixinha do Nubank. Só que com a penalização que você não vai poder retirar o seu dinheiro antes do prazo que está aqui, ó. Então, por exemplo, aqui nesse caso, resgate após 6 meses. Você vai ter que deixar o seu dinheiro lá parado, travado, trancado, como se fosse um cofre por 6 meses. Você não vai poder retirar esse seu dinheiro para que ele renda ali 0,5% a mais. Sendo bem sincero, uma rentabilidade extra muito pequena. Não vale a pena realmente você deixar o seu dinheiro travado, a não ser que você tenha algum problema que você compulsivamente retira aquele dinheiro, seja porque você não consegue se controlar e você acaba comprando coisas demais, ou então você joga em bets, você sabe, tem algum vício que você acaba gastando dinheiro. Se você não tiver esse controle, aí beleza, eu acho que é interessante você guardar esse dinheiro de uma forma que você não consiga resgatar, mas sendo bem sincero, também aí existirão outras formas de você guardar esse dinheiro que te darão outras possibilidades e rentabilidades até maiores do que esse tipo de rentabilidade que está sendo mostrado aqui. Então, nesse caso aqui de tancar o dinheiro na caixinha do Nubank, eu tô fora. Vou deixar ali rendendo 100% do CDI, que para mim tá bom. Vou vir aqui em confirmar e ele vai falar, preparando, quase lá, pronto. A caixinha ela tá criada com a nossa imagem. E essa tela aqui, ela tem mais informações da caixinha, mas para a gente não se alongar muito aqui no vídeo, eu também vou deixar um outro vídeo aqui nos cards aparecendo para você, ou então na descrição, que eu te mostro exatamente tudo sobre essa tela e como você conseguir ver as informações dela para que você consiga ficar inteirado do funcionamento real da caixinha. E é como eu disse, se você quer aprender a investir da forma certa, utilizando aqui o aplicativo do Nubank e tirando o maior proveito aqui dos investimentos, já fica aqui o meu convite para você se inscrever aqui no canal, usar o campo de comentários para tirar dúvidas, para fazer perguntas, que eu respondo todos os comentários. Agora, quando que você deve utilizar a sua caixinha do Nubank? E a primeira coisa é justamente para reserva de emergência. Inclusive, se a gente voltar aqui no aplicativo, eu sair aqui dessa caixinha, você pode ver que a minha primeira caixinha aqui, que inclusive é a caixinha que eu mais tenho dinheiro, que mais me rendeu ali nos últimos meses, foi justamente a caixinha de reserva de emergência. E eu acho ela muito importante porque ela serve para usar em situações inesperadas. Sabe aquela situação que você precisa de um dinheiro urgentemente para utilizar? Tendo aquele dinheiro parado na sua reserva de emergência, você pode simplesmente tirar lá e então você tem uma vida muito mais tranquila. Pense que caso aconteça algum acidente, caso aconteça alguma emergência, e vamos torcer para que isso nunca aconteça, mas caso isso venha acontecer, você tem ali o seu dinheiro para conseguir te dar aquele respaldo. E isso, como eu disse, traz muito mais tranquilidade para você. E por último, talvez uma das coisas mais legais também é para você aproveitar oportunidades. Então pensa que você estava lá guardando seu dinheirinho para comprar o teu PlayStation, para no fim do ano poder jogar GTA 6. Só que você tá vendo que, putz, não vai dar tempo, e de repente vem aquele seu amigo lá que tá precisando de dinheiro, ele entrou numa enrascada e tava precisando de dinheiro, e ele tá vendendo o PlayStation 5 dele por um preço muito abaixo do mercado. Poxa, como você tem o dinheiro guardado ali para alguma oportunidade, você pode aproveitar e fazer aquela compra pagando muito menos do que você realmente pagaria lá no fim do ano. Então veja que você ter uma reserva pode te ajudar em situações inesperadas, trazer tranquilidade na sua vida e ainda fazer com que você aproveite oportunidades caso elas apareçam. Você também pode utilizar e deve utilizar a caixinha do Nubank para guardar dinheiro para objetivos. Então, objetivos como, por exemplo, comprar um carro, fazer uma viagem, fazer uma festa, comprar um sonho de curto prazo. Você pode ver aqui na minha própria organização que eu tenho a reserva de emergência, eu tenho a caixinha Turbo Nubank+, que é uma caixinha que ela rende um pouco a mais e que eu já considero ela mais como um investimento e não só como uma caixinha. Eu falo muito mais sobre a caixinha Turbo nesse vídeo aqui que está aparecendo nos cards e também vai estar na descrição, mas eu tenho aqui outras duas que são de organização, que seria aqui justamente essa de investir no canal. Então eu guardo meu dinheirinho para investir aqui nas coisas do canal, e também por último aqui essa de viagem que eu acabei de criar junto com você, que eu vou começar a guardar dinheiro para realizar uma viagem no ano que vem. Então eu posso utilizar elas justamente para objetivos que eu vou fazer ali daqui a 1, 2, 3 anos, em que conforme eu vou fazendo os aportes dentro da caixinha, eu também vou ganhando a rentabilidade ali mês a mês. E também você deve utilizar a caixinha
como um investimento de renda fixa. Muito porque um investimento que ele rende ali 100% do valor de CDI, ele rende mais do que a inflação. Se você não sabe o que é a inflação, é basicamente o aumento gradual dos preços no dia a dia. Então, sempre que você vai no mercado, então vai comprar alguma coisa e percebe que ela está cada vez ficando um pouquinho mais cara, 10, 20 centavos, você vai percebendo que as coisas vão aumentando de preço, aquela bolacha que você comprava, o quilo do tomate, tudo que acaba subindo um pouquinho de preço, é muito por causa da inflação, e você deixando o seu dinheiro parado e rendendo ali 100% do valor de CDI, ele já vai estar rendendo um pouco a mais da média da inflação. Com dinheiro na caixinha, você também vai ganhar ali um pouquinho todo dia, sem você precisar trabalhar. É como se fosse uma renda passiva que vai estar caindo para você, e todo dia você vai ver que você ganha ali um valor cada vez mais. Eu também tenho outro vídeo no canal que eu explico exatamente sobre isso, vou deixar aqui nos cards. Serve para ele render mais do que a poupança. Então, sendo bem sincero, se você tem dinheiro na poupança, vale muito mais a pena você tirar o seu dinheiro da poupança e colocar numa caixinha, porque ela rende praticamente ali o dobro. E eu sei que muito provavelmente o seu gerente do banco ele já te ofereceu para colocar dinheiro na poupança, mas entenda que você colocando numa caixinha ou então numa aplicação, num investimento que renda ali 100% do valor de CDI, muito provavelmente você vai estar ganhando muito mais dinheiro ao longo do tempo do que se você deixasse na poupança. E se você quiser que eu faça um vídeo explicando sobre isso, a diferença do CDI e da caixinha do Nubank para a poupança, deixa aqui nos comentários que eu já me preparo para fazer e trago um guia completo para você conseguir entender. E por último aqui também, porque só de você estar investindo na caixinha já é um passo inicial para você criar a sua carteira diversificada. Só como exemplo aqui eu trouxe uma carteira diversificada em que você pega todo o dinheiro que você tem ali disponível para investir e você separa ele em partes para que você consiga investir em coisas diferentes e deixe a sua carteira com muito mais chance de trazer lucro para você. Então olha só, a gente tem aqui, por exemplo, 20% em fundos imobiliários, 5% em criptomoedas, 25% em ações e ativos do Brasil, 25% em ações do exterior e daí um quarto, 25%, a gente deixa na renda fixa aqui, que é justamente dentro ali das caixinhas do Nubank. Então você criando aqui uma carteira diversificada, você consegue estatisticamente gerar resultados muito bons a médio e longo prazo, fazendo o seu dinheiro se valorizar e principalmente fazendo com que o seu dinheiro ele trabalhe para você. Se você também quer aqui vídeos falando sobre como criar uma carteira diversificada, deixa aqui nos comentários que eu posso trazer para você. Agora, quanto que rende os R$200 na caixinha do Nubank? E para isso eu vou te mostrar aqui a minha carteira exemplo que eu criei aqui dentro do Investidor 10. E se a gente vier aqui, por exemplo, em lançamentos, você vai conseguir ver que todo mês aqui eu lancei R$200. Tá até aqui, ó, certinho a data do lançamento. E eu fiz esse lançamento aqui sempre no dia 27, todos os meses, desde um ano atrás. Então eu comecei aqui no dia 27/7 de 2025 e eu vim aqui até o último lançamento que eu fiz foi no dia 27/6 de 2026, um pouco antes aqui do dia que está sendo lançado esse vídeo. E se a gente voltar aqui na home, a gente consegue ver que o meu patrimônio total chegou no final aqui de R$ 2.588, com uma valorização de 7,86%, sendo que o valor investido ele foi de R$ 2.400, só que ele foi investido aqui ao longo dos meses, né? Então a gente consegue ver aqui, ó, que no final a gente teve um valor aplicado de R$ 2.400, com um ganho de capital de R$ 188,58 e um patrimônio de R$ 2.588,58. Para o futuro, a gente não sabe exatamente quanto que vai ser o rendimento, muito porque a própria taxa Selic ela tem ali as suas flutuações, que ela pode render mais ou então render menos ao longo dos meses. Mas a gente consegue fazer algumas simulações, como por exemplo, caso a gente venha aqui em uma calculadora de juros compostos, como essa que eu abri aqui do site Investidor 10. Aqui a gente pode colocar alguns valores e eu vou até dar um zoom para a gente conseguir ver melhor. Então olha só, vamos supor que a gente coloque aqui um valor inicial de R$200 a uma taxa de juros, e aí vamos colocar uma média de taxa de juros aqui de 12% ao ano. No caso da nossa taxa CDI, hoje ela está até um pouco mais alta do que isso, mas vamos colocar aqui 12%, porque eu também já vou te falar aqui um pouco sobre os impostos. Vamos colocar aqui o período de um ano, e a gente vai colocar um investimento mensal aqui também de R$200.
coloquei para calcular e olha só, a gente tem aqui que o total investido foi de R$ 2.600, com um valor final de R$ 2.753. Um ganho total de capital de R$ 153,30. E você pode até estar se perguntando, mas poxa, eu ganhei só isso aqui ao longo de um mês, mas se a gente aumentar aqui esse período e começar a pensar a médio e longo prazo, e a gente colocar aqui, por exemplo, 10 anos, vamos colocar aqui 10 anos, vamos colocar calcular, perceba que, olha só, você investiu do seu dinheiro 24 mil, mas você já ganhou de juros 20 mil reais. Ou seja, praticamente o mesmo valor que você colocou de investimento, você conseguiu tirar aqui de rendimento. Se a gente aumentar até um pouco mais, colocar aqui, por exemplo, 15, você pode perceber que você colocou 36 mil, mas você ganhou 60 mil. Então perceba que quanto mais o tempo passa e você continua lá firme, investindo R$ 200 por mês, sempre colocando seu dinheirinho ali, mais o total de juros ele vai crescer. Se a gente colocar mais tempo aqui, vamos colocar 20 anos. Eu sei que 20 anos é bastante tempo, mas ele vai passar independentemente do que você faça. Se você investir ou não investir, esse tempo vai passar. E olha só, se você investir R$ 200 por mês, mantendo aquela taxa, você teria o total investido aqui de 48 mil, menos de 50 mil reais, mas você já teria lucrado 135 mil reais só com juros sobre esse capital que você está investindo. Perceba que conforme mais e mais o tempo passa, mais e mais é o seu rendimento. Perceba assim nas pessoas ao seu redor, quem tem esse valor investido, quem tem esse valor guardado dentro do banco para poder utilizar a qualquer momento, deixar ele investindo, quem tem esse valor, muitas poucas pessoas conseguem guardar valores, até valores muito menores, 20, 30 mil reais, pouquíssimas pessoas conseguem guardar esses valores. E você, tendo ali a disciplina e a vontade de investir, você consegue chegar nesses valores. E essa projeção eu estou fazendo aqui caso você invista numa caixinha normal, que rende ali 100% do valor de CDI. Só que se você investisse o seu dinheiro numa caixinha como, por exemplo, essa caixinha Turbo aqui que eu tenho, e você entrando nela, você consegue ver ali que ela está escrito 120% do CDI, ou seja, ela rende 20% a mais do que uma caixinha normal, você conseguiria até mais rendimento do que eu te mostrei ali naquela projeção. Como se a sua caixinha ela rendesse 20% a mais sem você precisar fazer nada. E é justamente por isso que nesse momento aqui eu vou te recomendar que dê uma olhada nesse vídeo que está aparecendo na tela, que é o vídeo em que eu explico tudo que você precisa saber para ativar esse rendimento extra e transformar essa caixinha do Nubank normal numa caixinha Turbo. Um grande abraço e a gente se vê no futuro.